Olá, queridos alunos e alunas. Meu nome é Breno, sou professor de Geografia da Rede Municipal de Uberlândia. E antes da gente começar a nossa aula, vou fazer os procedimentos de segurança aqui e aí a gente já vai vir para a aula, ok? O assunto que vamos estudar hoje é sobre a cultura da paz. O que é cultura da paz? Para que serve a cultura da paz? O que ela representa para a gente na nossa vida? A gente vai trabalhar a cultura da paz na geografia hoje. Já foi trabalhado na história, no português, e hoje a gente vai ver sobre o olhar da geografia. Tá? Eu tenho certeza que quando eu falo em cultura para vocês, vem na cabeça várias coisas, como comidas, danças, músicas, jeito de vestir. Então, para essa aula de hoje, vamos precisar do sentido denotativo da palavra cultura, ou seja, do sentido no dicionário. E no dicionário a gente encontra a seguinte explicação: cultura, conjunto de hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam a sociedade. Pode ser, por exemplo, a cultura inca, né? Como tem aqui. Normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro, provém de culturas distintas. Então, peraí. Quer dizer que o meu modo de vestir, o meu modo de falar, a minha comida, isso é um conjunto de cultura? Sim. Eu fui formado por um conjunto de culturas que vai me definir como um ser. Ok? Então, se liga nesse conceito que a gente vai precisar para essa aula. E aí, gente, eu lembrei de um negócio aqui. Vocês já sabiam que vários conflitos que já existiram no mundo e que ainda existem é por causa de diferenças culturais? Eu não aceitar o jeito do outro vestir, a religião do outro, a cultura do outro, vai gerar em muitos conflitos. E é isso que a cultura da paz vai trabalhar, tá certo? Vai trabalhar para manter a paz no mundo. E aí vai surgir algumas organizações mundiais, que é o tema da nossa aula de hoje, ok? E aí, como exemplo de conflitos que não aceita a diferença do outro, temos aqui essa imagem. Essa imagem aqui retrata um cenário da Palestina, após um bombardeio. Lá na Palestina tem um conflito entre israelitas e palestinos que lutam pela cidade de Jerusalém. Para ambas as religiões, eles acreditam que Jerusalém é muito representativa para a sua religião. Então, por isso que eles lutam por essa região. Meio louco, né? Bombardear por uma questão religiosa. E aí, um outro exemplo que a gente vai ter, essa imagem ficou muito famosa, e ela retrata da Guerra Fria que aconteceu. De um lado, os Estados Unidos, que buscava a hegemonia mundial, assim como a Rússia também, mas com cenários econômicos diferentes. Os Estados Unidos lutava pelo capitalismo, já a União Soviética lutava pelo socialismo. Então eles travaram uma guerra ideológica, não chegou a um combate armado que morreram pessoas, mas eles disputavam de que forma? Mostrando o poder bélico. Então o investimento no setor bélico de armas e bombas cresceu muito nessa época, além da corrida espacial, em que eles quiseram explorar o espaço, ok? Então, a ONU vai trazer como cultura da paz um conceito em que preza pelo diálogo, pela boa convivência, em que vai sobrepor os direitos humanos. Então, isso será muito importante para a nossa aula de hoje, ok? Então, vamos lá que a gente vai aprofundar nesse assunto agora. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre a cultura da paz, a gente vai precisar retomar um conceito que vocês já estudaram, que é sobre globalização. Eu tenho certeza que quando aconteceu o desabamento das barragens de Mariana e Brumadinho, a televisão passou e vocês viram algo instantaneamente, certo? Pergunte aos pais de vocês. Lá em 2001, quando aconteceu o terrorismo com as Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos,
passou instantaneamente e ficou o tempo todo falando disso, desse acontecimento. E houve um pânico mundial do que poderia acontecer. E aí, tenho certeza também que vocês já comeram fast foods, como McDonald's, Burger King, usam marcas como Nike, Adidas, Puma, já compraram em supermercados da rede Carrefour, certo? Então, todas essas empresas que eu citei agora são empresas transnacionais ou multinacionais, certo? E aí, isso tudo que eu falei retrata da globalização. Vem aqui no quadro que eu vou mostrar para vocês o que é, tá certo? Então, vamos lá. Globalização é uma interação internacional, certo? Que vai estar diretamente relacionado à economia. Mas como economia, sabe uma crise mundial, quando tem uma crise econômica? Algo que acontece, por exemplo, lá na China, nos Estados Unidos, isso vai afetar diretamente a gente, na nossa economia. Então, a economia hoje é uma economia, a gente fala economia globalizada. Por quê? Porque ela tem interdependência, certo? Assim também como a social, o social. Como social? Jeito de vestir. Se você tem algum tênis, você tem alguma calça que não foi produzido no Brasil, ou algum estilo que é internacional, de outro país, de outra cultura, isso vai se relacionar à globalização social. E aí a gente vai ter também a cultural, que é o assunto da aula de hoje, né? Então, a globalização cultural, do que se trata? Vocês sabem me dizer? Então é justamente isso. Você abordar outras culturas, você ter outras culturas, você ter outros modos de vida. Política. Aqui que vai entrar o papel da ONU, por exemplo. A globalização política, em que vai ter uma organização em que vai prezar pela paz mundial, ela vai propor medidas para a saúde, para o meio ambiente e tudo mais. E a globalização ambiental. Poxa, mas como assim ambiental? Se a Amazônia faz parte do Brasil, é problema do Brasil. Não, é aí que você se engana. Porque qualquer coisa que acontece no meio ambiente, de alguma forma vai voltar para você. Então, queimadas que acontecem no mundo, desmatamentos, uso dos recursos naturais, isso vai interferir diretamente no nosso modo de vida, ok? E aí com a globalização vai surgir, então, um novo termo, que é a nova ordem mundial. É um novo modo de vida, que é a interação. Vai ser uma globalização, isso se chama globalização. Junto com a globalização, vai ocorrer também dois fatos muito importantes, que vai predominar, que é o avanço tecnológico nos transportes e na comunicação, certo? Por que nos transportes? A questão de viagens aéreas com rapidez, transportes de mercadorias, certo? Tudo isso vai entrar aqui. E a comunicação. Poxa, mas como assim? Quando você pega o seu smartphone, por exemplo, e você consegue conversar com uma pessoa a quilômetros de distância de você. Isso vai entrar aqui, ó, na comunicação, ok? Então, e aí só que vai ter algumas consequências. Que tipo de consequência que a comunicação pode trazer? Xenofobia. Já ouviram falar esse termo? O que é xenofobia? É a aversão ao estrangeiro. É a não aceitação do outro, certo? Então, como consequência negativa, a gente vai ter a xenofobia, ok? E outro fator também, vocês acham que todos terão acesso à informação? Todos terão esse modo de entrar na internet, de utilizar as redes sociais? Não. Então vai haver uma exclusão digital. Certo? Com essa nova ordem mundial, a gente vai ter então o avanço do neoliberalismo, um novo movimento que vai acontecer no mundo. Com isso, vai haver uma diminuição do poder do Estado. O que é isso? Antes da globalização, o Estado tinha um poder sobre as indústrias, sobre as empresas. Agora, ele vai perder um pouco disso. Não quer dizer que ele deixa totalmente o poder. Não, não é isso. Mas ele vai perder espaço para quê? Para as privatizações, certo?
vai haver privatizações e, consequentemente, aumento das multinacionais. Só dando um gancho aqui para vocês, o que são as multinacionais? As multinacionais são empresas que mantêm filiais em outros países, que já já a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. E eu pergunto para vocês, depois de tudo isso que a gente falou sobre globalização, eu falei de coisas negativas, certo? Vamos lá, é só coisa negativa mesmo? Então a gente fala de encurtamento da distância, dá para matar a saudade, né, daquela pessoa que mora tão distante de você. A gente vai ter evolução da tecnologia de forma muito positiva para todos os âmbitos da sociedade, além da disseminação da informação. Por exemplo, você vê nessa aula agora, para a gente fechar um pouquinho dessa globalização, trouxe aqui para vocês essa imagem aqui, né? A globalização, então, ela vai ser um fenômeno de escala global, certo? Em que a comunicação vai ser um dos principais fatores, juntamente com o transporte, tá certo? Vai ter um papel grande e de grande importância as multinacionais, tá? Vai facilitar o neoliberalismo, além de disseminar a informação e a evolução tecnológica. Mas também temos consequência a xenofobia e a exclusão digital, ok? E aí eu trouxe aqui para vocês essa chart, né, de um sábio qualquer. Então, ai meu Deus, o que é isso? A globalização crescendo absurdamente. Fácil eles pararem, é impossível. E aí aqui no último quadrinho ele fica doido, né? Então aqui nessa chart ele vai trazer algumas das grandes multinacionais e aí vai colocar como impossível parar esse movimento. E o que é verdade, tá certo? Então vai ser difícil a gente parar esse movimento aí de globalização. Por quê? Porque ele já está bem estabelecido em todo o globo, ok? Então, pessoal, com tudo isso que eu falei agora, vai começar a surgir algumas organizações mundiais que vão tentar manter o equilíbrio e a paz no mundo. E a primeira delas que eu vou falar é a ONU. Eu comentei sobre ela no começo da aula, mas vocês sabem o que significa a sigla ONU? ONU significa Organização das Nações Unidas. É a principal organização e mais falada que a gente tem, certo? Ela vai manter, o objetivo dela, então, é manter a paz mundial. E ela vai discutir assuntos sobre segurança pública, questões ambientais e tudo mais, tudo que gera conflitos na nossa sociedade, que eu comentei no começo da aula. Lembra que eu falei? Sobre religião, sobre economia. Tudo isso, então, a ONU vai propor medidas e estratégias para que se mantenha o equilíbrio e a paz mundial, para que não ocorra, por exemplo, guerras, ok? OMC. Você sabe o que significa OMC? Aqui está a sigla em inglês que significa Organização Mundial do Comércio, certo? Essa organização, ela tem como principal objetivo, né, equilibrar as tarifas mundiais e colocar em discussão medidas para o comércio, para melhorar essa interação entre um país e outro. E quando um país não respeita uma certa determinação, a OMC entra para poder auxiliar e poder julgar as ações do país, certo? E esse aqui, já ouviram essa sigla em algum lugar? Esse aqui é o Fundo Monetário Internacional, FMI, certo? E aí ele serve para auxiliar os países para que não ocorra um desequilíbrio. Lembra lá atrás, quando eu falei da globalização econômica, em que a economia está toda junta? E aí o FMI vai propor medidas, vai tentar equilibrar isso. Se faltar dinheiro para algum país, o que ele vai fazer? Ele vai emprestar, para que não ocorra uma crise e que não prejudique o planeta todo. E aí, pessoal, só que o FMI também corresponde à taxa de juros, tem as taxas alfandegárias, certo? É uma discussão mais profunda, que a gente não vai falar sobre isso nessa aula de hoje, ok? Lembra lá atrás quando eu falei das multinacionais? Pois é, são várias empresas, são empresas que têm sede num país e colocam suas filiais em outros países. Vai pensando em por que eles fazem isso. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Então, pessoal, eu falei para vocês de todas essas organizações mundiais
que têm um papel decisivo na atuação do nosso dia a dia. Eles vão permanecer e vão tentar prevalecer a paz no mundo, propondo medidas, estabelecendo regras e leis, certo? E aí eu quero só complementar um negócio com vocês aqui sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU, certo? O que ela tem de tão importante? Porque foi a partir dela que vamos ter vários acordos, inclusive de segurança mundial. E aí a gente vai ter a ONU, então, como um carro-chefe para a paz mundial, em que vai ter um Conselho de Segurança Mundial, em que vão tomar decisões sobre o que fazer, o que não fazer, certo? Lembra que eu falei para vocês das transnacionais? Pois é. E vai ter uma semelhança muito grande entre transnacionais e multinacionais. Alguém sabe me dizer o que é essa diferença? Por que mudou? Tá? Houve essa evolução de transnacional para multinacional? Transnacional remete à ideia de que uma empresa pertença a vários países. Só que não. As empresas elas pertencem a um país e elas vão montar sede em outros países. Por isso multinacionais, ok? E aí, o que elas buscam? Lembra aquela pergunta que eu fiz lá no começo da aula para vocês? Qual que é o objetivo, por exemplo, do Carrefour montar, né, um outro supermercado aqui no Brasil? Ou uma empresa, por exemplo, como a Adidas montar, né, a Ford montar uma empresa automobilística aqui no Brasil? Fácil. Essas empresas, elas vão eles mudam de países para quê? Em busca de mão de obra barata, mercado consumidor, porque eu vou produzir naquele país, então as pessoas vão querer usar aquele produto. Mercado consumidor. Eles vão em busca de isenções fiscais também. Eles propõem montar a indústria, porque eles vão oferecer vários postos de trabalho, certo? Então, isenção fiscal, mercado consumidor, postos de trabalho e também matéria-prima, certo? Porque esses países que foram origem, né, dessa industrialização, eles tiveram um gasto energético muito grande de recursos naturais. E aí eles vão procurar alguns países que não têm, certo? Mas espera aí, o Brasil também não é industrializado? Sim, o Brasil se industrializou depois, porém com a ajuda das empresas multinacionais, ok? Tá claro para vocês? Posso continuar? E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de empresas, de marcas, né, que são multinacionais. Então, uma variedade enorme aqui de empresas que se difundem pelo mundo em busca desses mercado consumidor, isenção fiscal, matéria-prima para o seu produto, tá certo? Então, temos aqui Toyota, GM, Volkswagen, Bic, Sony, Ford e muitas outras empresas, ok? Mas você deve estar se perguntando, não fica mais caro para eles montarem, né, esses produtos em vários países? O que vocês acham? Não, gente, não fica, tá certo? É justamente por isso que eles fazem isso. Eles vão em busca de alguns postos em que eles possam lucrar mais e gastar menos, ok? Vamos citar o exemplo de uma marca de tênis qualquer aí, em que vai ter uma produção, vai ter a sede. Vamos colocar a Nike, certo? Vai ter a sede na onde? Nos Estados Unidos, mas que a produção dela vai acontecer muito na Ásia. Mas por que eles fazem isso? Eles procuram baratear, não só a Nike, viu pessoal? Várias outras empresas, praticamente todas as empresas fazem isso. Porque eles procuram baratear o seu produto para que eles possam lucrar mais. Então, por que eu vou colocar a produção do meu produto num país em que a mão de obra é qualificada, em que os salários são maiores, se eu posso colocar essa produção, por exemplo, num país em que mão de obra desqualificada, salários menores. E aí, pessoal, também tem a questão trabalhista, em que nesses países a questão trabalhista tem leis mais brandas, ou seja, mais momento para as empresas entrar nas questões trabalhistas. Então, mais facilidade, ok?
E aí a gente vai ter, então, a descentralização industrial, certo? O que seria isso? Como assim, descentralização industrial? É o seguinte, eu vou montar várias peças em vários locais do mundo e montar num só. Vocês podem me dar um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de um carro, em que eu pego o metal lá da África, pego a tecnologia da montagem do carro da Alemanha e o couro dos bancos que eu vou fazer lá dos Estados Unidos. E vou montar tudo isso aonde? No Brasil. Mas aí vocês perguntam de novo, poxa professor, isso é mais barato mesmo do que montar tudo num lugar? Sim, é justamente por isso que eles fazem isso, para ficar mais barato e lucrar consequentemente mais, ok? E aí só o Brasil que recebe essas filiais? Será que o Brasil não tem nenhuma filial em que ele vai, ou nenhuma empresa que vai expandir para outros territórios? Será? Vocês sabem me dizer alguma empresa em que o Brasil vai instalar sua filial com esses mesmos objetivos? Os objetivos não vão mudar, mas que com o objetivo de lucrar mais? Vou trazer para vocês aqui algumas empresas, tá? Que o Brasil tem como multinacional que se instalam as suas filiais em outros países. Então temos a Vale, tá certo? A Vale, Odebrecht, Banco do Brasil, Gerdau, Itaú, BRF. Então são empresas brasileiras que se instalam. E aqui do lado aqui a gente vai ter a quantidade de países que está instaladas as filiais. E aí temos então o quê? A Vale, que está instalada em 31 países, tá? A BRF em 19 e a Ibope em 13. São todas empresas que vocês já ouviram no seu dia a dia, que a gente tem contato no nosso dia a dia, tá? E aí que se instalam. Então, essa questão das multinacionais não está tão longe da gente. A gente utiliza esses produtos, assim como outros países também utilizam esses produtos, ok? E aí, pessoal, a gente falou muito de globalização, da questão cultural. E a globalização tende a isso, a fazer o quê? A misturar as culturas. E eu vou trazer uma questão para vocês muito importante, da gente cuidar das nossas culturas, da gente tomar cuidado para a gente não perder, tá? Mas por que a gente não perder a nossa cultura? Qual a importância disso? A gente precisa da nossa cultura porque ela é a nossa identidade, ela é a nossa assinatura. Foi através dela que crescemos, que somos o que somos. Então a globalização, ela tende a misturar, a homogeneizar a nossa cultura, certo? Então a partir do momento em que eu começo a utilizar demais a cultura do outro, não que isso seja errado, ok? Não tem problema nenhum, por exemplo, eu escutar uma música ou compartilhar de uma cultura. A questão é, não podemos esquecer das nossas raízes, que por sinal são muito ricas no Brasil. Então deu para vocês entenderem o nosso tema central, cultura da paz? O que tem a ver as organizações mundiais que eu mostrei aqui para vocês? O que a ONU significa para todo o planeta? O que a globalização vai interferir, por exemplo, no nosso modo de vestir, na nossa alimentação, na nossa economia, certo? Então tudo isso que eu trouxe para vocês são elementos muito importantes para o nosso dia a dia, para que a gente possa entender quem a gente é. Ok? Mas, muito cuidado, e aí a gente precisa definir também o que é a cultura da paz. E seguir as recomendações dessas instituições, que está acima de tudo de nós, certo? Então, pessoal, ficamos por aqui hoje, ok? Eu quero deixar com vocês um questionamento. Se, durante a história, né, a gente sabe que teve vários conflitos, será que não tinha outra maneira da gente resolver esses conflitos? Além de guerras, além de tragédias, a gente pode resolver muito pela conversa também, certo? Então, fica aqui meu abraço para vocês, um beijo carinhoso e até a próxima aula. E não se esqueçam de acessar a plataforma e fazer as atividades para a gente amarrar todo esse conteúdo, ok? Até a próxima, pessoal!